Olá pessoal, tudo bom? Então vamos aqui para a nossa segunda aula, né, sobre juros simples. E agora a gente vai ver o que é feito quando a taxa e o tempo não estão combinando. Ah, mas como assim, professor? Lembra que até o momento nós trabalhamos situações em que o tempo e a taxa estavam combinando. Como assim? A fórmula do juros simples, né, para eu calcular o juros simples que uma aplicação rendeu, é essa aqui, CIT sobre 100. Lembra que C é o capital investido, I é a taxa e o T é o tempo de investimento. E esses dois carinhas aqui, ó, tempo e taxa, combinam. Ah, mas como assim combinam? Por exemplo, se eu tinha um tempo em ano, taxa anual. Então, tempo ano, taxa % ao ano. Taxa mensal, tempo em meses, né? Então, tempo em meses e a taxa % ao mês. E por aí vai. Porém, isso não ocorre sempre, muito pelo contrário, raramente vai aparecer, né? Na maioria das situações, a taxa não combina com o tempo, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, tempo em meses, taxa anual, ou tempo em ano, taxa mensal, e por aí vai. Quando isso ocorre, a gente tem que fazer o tempo combinar com a taxa ou vice-versa, tá? Então, eu tenho que pegar o tempo e jogar para combinar com a taxa ou a taxa para combinar com o tempo. E para a gente fazer essa transformação, é útil a gente se lembrar do seguinte, que um mês nós vamos considerar como 30 dias, né? Aquilo que a gente chama de mês comercial. Ah, professor, mas janeiro, se eu olhar lá no calendário, tem 31 dias. Fevereiro, se eu olhar lá no calendário, tem 28 dias. E quando é ano bissexto, tem 29. Não tem problema. O mês comercial considera como sendo 30 dias independentemente de quem seja. O que mais que a gente tem que lembrar? Que um bimestre são 2 meses, um trimestre são 3 meses, um semestre, 6 meses e um ano, 12 meses. Então, eu tenho que me lembrar dessas unidades de tempo para fazer a brincadeira de jogar para lá e para cá, tá? Fica mais fácil a gente ver isso aqui por meio de exemplos, tá? Aqui eu peguei questões de concurso, que é onde mais aparece esse tipo de coisa. Então, aqui é a empresa Quadrix, do CREF, deve ser Conselho Regional de alguma coisa. A empresa XYZ necessitou de recursos para capital de giro no montante de R$ 435 mil líquidos e, para tanto, procurou uma instituição financeira. Foi ofertado um empréstimo com taxa de juros antecipada de 5% ao mês, tá? Então, minha taxa 5% ao mês. O prazo de pagamento do empréstimo foi de 60 dias. Qual foi o montante de juros pagos? Aqui, galera, eu tenho que ficar atento, né? Porque o exercício me colocou uns termos que às vezes a gente confunde, tá? Então, na hora que eu for tirar os dados, né, eu tenho que ver o seguinte, a empresa precisou de capital de giro neste valor de 435 mil líquido. Então, ele pegou esse dinheiro emprestado. Ah, mas é um montante. Bom, montante também significa valor total, tá? Então, o dinheiro total que a empresa precisou, o capital que ela pegou emprestado, foi de R$ 435 mil. Foi ofertada uma taxa de 5% ao mês. Então, taxa 5% ao mês. E o prazo do pagamento do empréstimo foi de 60 dias. Então, o tempo foi de 60 dias. Qual foi o montante de juros pagos? Montante aqui, de novo, quer dizer valor total, tá? Montante aqui nessa situação está se referindo a valor total. Então, eu quero quanto de juros foram pagos, tá? Primeira coisa, repara que eu tenho aqui taxa mensal, tempo em dia. Então, isso aqui, ó,
por enquanto, não combina, né? Meses com dias não combinam. O que eu tenho que fazer? Pegar essa taxa mensal e transformar ela em taxa diária ou transformar o tempo em dias para meses, tá? Se eu for transformar taxa diária, né? Se eu for transformar a taxa, né? Eu vou fazer as duas possibilidades, de mensal para diária, né? Eu tenho que lembrar o seguinte, um mês é o mês comercial, corresponde a 30 dias, não é? Então, se eu tenho essa taxa aqui de 5% ao mês, né? Então, seria 5% em 30 dias. E se eu dividir 5 por 30, vai dar uma coisa muito feia. 0,1666, não termina nunca. Então, a gente percebeu que aqui, ó, não compensa mexer com a taxa, tá? Às vezes pode compensar. Neste caso aqui, ó, não compensa. Então, esse primeiro caminho aqui a gente já elimina, ó. Então, esse primeiro caminho aqui, já elimina. Então, eu posso pegar e jogar 60 dias em meses, né? Isso aqui talvez fique mais fácil, né? Então, eu posso trabalhar com o tempo, né, de dias para meses, tá? Então, se eu for trabalhar com o tempo de dias para meses, eu lembro que o mês comercial tem 30 dias, aqui são 60 dias, divido por 30, então vai dar 2 meses. Opa, beleza, então essa aqui compensou, né? Então, esse aqui tá ok. Opa, essa situação aqui tá ok. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, então, transformar 60 dias em 2 meses. Nossa, que palavra mesmo mais feio, né? Em 2 meses. Agora combina, né? Então, agora combina, só aplicar na fórmula. Então, juro é CIT sobre 100. Juro, o capital, 435 mil, vezes a taxa, que é 5% ao mês, vezes 2 meses que eu vou trabalhar, sobre 100. Eu posso pegar e cortar zero, zero de cima com zero de baixo, zero de cima com zero de baixo. E repare, isso aqui é questão de concurso. A maioria das questões de concurso eu não preciso ficar fazendo conta enorme. Ó, posso fazer 5 vezes 2 primeiro. Opa. E lembrar que isso aqui vai dar 10. O que sobrou na hora que eu cortei zero? 4.350. Na hora que eu multiplico por 10, eu só acrescento um zero a mais, né? Então, eu tinha 4.350, já que esses dois zeros foram embora. Multipliquei por 10, acrescentou um zero. Eu posso pôr aquele pontinho de separação de milhar aqui, né? Lembro que é dinheiro, então eu ponho o R com o cifrão, vírgula 00. Então, os juros que foram obtidos, R$ 43.500. Alternativa A. O exemplo número 2, empresa Cetro, auditor de alguma coisa no estado de São Paulo. Vamos ver o que ele tem para nos falar, né? Então, ao aplicar R$ 3.200 a juros simples, com taxa de 2% ao mês, o investidor resgata, após 3 trimestres de aplicação, o seguinte valor. Então, vamos ver aqui na hora que eu for tirar os dados, né? Então, dados. A pessoa aplicou R$ 3.200. Então, isso aqui é o capital investido. Juros simples, a uma taxa de 2% ao mês, após um tempo de 3
trimestres. Ele resgatou, então quer saber o montante, né? Ou valor futuro. O que eu percebo de imediato? Que eu tenho tempo em taxa mensal, tempo em trimestres. Então, isso aqui, ó, vou pôr aqui embaixo que não combina. Ah, mas como que eu vou fazer para combinar? Ou eu transformo a taxa mensal em taxa trimestral, ou transformo 3 trimestres em meses, tá? Para isso, eu tenho que lembrar o quê? Um trimestre corresponde a 3 meses, tá? Eu posso pegar nessa situação e fazer as duas coisas, ó. Pegar e mexer na taxa de mensal, transformar em taxa trimestral. Como? Se é 2% ao mês e eu sei que um trimestre são 3 meses, eu pego e multiplico isso aqui por 3, vai dar 6% ao trimestre. Repara que não deu nenhum valor feio aqui, né? A outra possibilidade, que é aquela que a gente vai acabar utilizando, que é mais comum, é transformar o tempo, né? De trimestre. Opa, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. É transformar, então, o tempo de trimestre para meses, né? Repara que eu tenho 3 trimestres, não é isso? Cada trimestre são 3 meses, então multiplico isso aqui por 3. Então, eu vou ter 9 meses. Então, repara que as duas possibilidades são válidas. Ó. Eu posso fazer o caminho de jogar taxa no tempo, que não vai dar um valor feio, igual o que deu aqui no exemplo anterior, ou transformar tempo na taxa. Tá? Eu vou seguir esse caminho aqui que acaba sendo mais fácil, né? Que é aquele que a gente mais utiliza, que é pensar que 3 trimestres é a mesma coisa de 9 meses. Tá? Então, ajustei tudo isso aqui calculando os juros. Né? Então, lembra que eu vou fazer o cálculo dos juros, usando a formulazinha que juro é CIT sobre 100, no caso dos juros simples. Então, juro é igual o capital 3.200 vezes a taxa, que é 2, vezes 9 meses, isso aqui sobre 100. Dá para eu pegar e cortar parzinho de zero, ó. 0 com 0 cortou, 0 com 0 cortou. O que sobrou para eu fazer de conta, para eu fazer os cálculos, é 32 vezes 2 vezes 9, que também não é uma conta difícil de fazer na mão lá na hora do concurso. 32 vezes 2 dá 64, né? Dá para fazer de cabeça. A única coisa que a gente acabaria tendo que pegar e fazer na mão seria o 64 vezes 9, né? Que dá 576. Vou pôr aqui o R com o cifrão do dinheiro, vírgula 00, calculei os juros. Mas o exercício não quer os juros, né? Ele quer quanto que o investidor resgata. Ele quer o montante. Então, esse exercício ainda tem uma segunda parte, que é o cálculo do montante. Lembra que montante é o capital acrescido dos juros. O capital é os 3.200 mais os juros 576, né? Outra continha que dá para fazer de cabeça. Então, isso aqui vai dar 3.776, tá? Aqui eu só coloquei errado, é um pontinho. Lembra que por ser dinheiro, R com cifrão para lembrar que é os reais, vírgula 00, posso pôr o pontinho aqui para separação. Resposta certa, alternativa E. Tudo bem? Bom, exemplo número 3, mesma ideia. Ó.
Para custear seus estudos em um curso de culinária, um aluno conseguiu um empréstimo no valor de R$ 1.000, pelo qual pagará, após 4 meses, uma única parcela de R$ 1.280. Portanto, a taxa anual de juros simples desse empréstimo é de alguma dessas coisas aqui, né? Então, vamos começar tirando os dados. Então, se ele pegou R$ 1.000 emprestado, esses R$ 1.000, é o capital. Ele pagou isso daqui depois de 4 meses, 1.280. Então, o montante que ele pagou, 1.280. O exercício quer saber a taxa anual, então, que é o I% ao ano, né? Bom, se eu estou falando de juros simples, CIT sobre 100. Então, eu tenho que calcular este carinha aqui, ó, o I. Ah, mas como se eu não tenho juros? Lembra que o montante, é o capital mais os juros, não é? Então, a primeira parte seria o cálculo dos juros. Como que fica isso? Ué, ele não pagou 1.280 e tinha pego R$ 1.000 emprestado? A diferença de R$ 280, né? Vou pôr o R. Opa. Vou pôr o R com o cifrão ,00, é o total de juros que a pessoa pagou, né? Agora, eu posso pegar e fazer o cálculo da taxa, né? Para eu fazer o cálculo da taxa, uso a formulazinha do juros simples, CIT sobre 100. O juro eu tenho que é 280, o capital são R$ 1.000, taxa eu quero, deixa indicado, tempo são 4 meses, isso aqui sobre 100. Dá para cortar zero? Dá para cortar zero. Questão de vestibular, questão de concurso, adora brincar de cortar zero. Ó, zero de cima com zero de baixo cortou, zero de cima com zero de baixo cortou. O único cálculo que eu vou ter que fazer aqui na parte de cima é 10 vezes 4 vezes o I. Esse 1 aqui de baixo, né, não serve para nada, né? Eu posso até ignorar esse coitadinho. Então, vai ficar assim, ó, 280 é igual a 40 vezes I. Ah, mas isso aqui estava dividido por 1. Qualquer coisa dividido por 1 dá ele mesmo, né? Então, eu posso esquecer esse 1 aqui. Como eu quero encontrar o I, eu tenho que isolar ele. E eu lembro que quem acompanha a letra vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa. O 40 não está multiplicando a taxa, então o 40 vai passar dividindo. O 280 vai fazer alguma coisa? Não, ele estava lá de boa na dele, só o 40 que foi atormentar ele. E olha só, de novo, 0 de baixo com 0 de cima, cortou. A taxa deu 28 dividido por 4, 7%. Ah, é 7% ao ano? Não. Repara, lembra que tempo e taxa combina. O tempo eu estava trabalhando, na hora que eu fiz as continhas, com ele em meses. Então, isso aqui, por cento ao mês. Poxa, professor, mas o exercício pediu taxa anual. Como faz? Lembra que um ano corresponde a 12 meses, não é isso? Então, se isso aqui é a taxa mensal, né? Se eu pegar e multiplicar isso aqui vezes 12 meses, né? Que vai ser a taxa acumulada durante o ano, 7 vezes 12 vai dar 84% ao ano. Alternativa A. Tá bom? Exemplo 4. O exercício está assim, ó.
O número de anos, número de anos para que um capital quadruplique de valor a uma taxa de 5% ao mês em juros simples é de alguma coisa aqui. Nossa, professor, agora complicou, né? Complicou nada. Isso aqui, pessoal, é um caso clássico. Eu quero que um capital quadruplique de valor, não é? Eu tenho que me lembrar o seguinte, que o quádruplo significa 4 vezes, não é? Então, quer dizer que se eu investir, por exemplo, R$100, eu vou ter que resgatar 400. Se eu investir R$1, eu vou resgatar 4. Se eu investir 20, eu vou resgatar 80. Né? Então, se eu investir C, eu vou resgatar 4 vezes C. Então, aqui, quando ele não me falou o valor do capital, eu posso trabalhar de maneira literal ou eu posso pegar um valor arbitrário, né? Um valor aleatório, já que a ideia vai manter a mesma, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um capital de R$100. Bom, se o meu capital quadruplicou, eu resgatei R$400. Então, o meu montante é 400. A taxa é de 5% ao mês e eu quero quanto tempo em ano, né? Bom, se eu estou novamente trabalhando com juros simples, eu preciso achar o juro para poder jogar aqui, né? Lembra que eu quero calcular o tempo, mas sem o juro eu não consigo fazer nada. Então, cálculo dos juros, né? Lembra que esse montante aqui é o capital mais o juro. Então, o juro seria os R$400 que ele resgatou, menos os R$100 que ele investiu, R$300, né? 300 dólares, 300 dinheiros, né? Não falou qual é a unidade monetária. Isso aqui é questão clássica de concurso. Se eu já tenho os juros, agora eu vou para o cálculo do tempo, né? Cálculo do tempo. Formulazinha dos juros, CIT sobre 100. O juro foi 300, capital a gente pegou um valor aleatório de 100 e eu tenho, que é 5%, vezes o tempo sobre 100. Eu já peguei o valor 100, né? Como ele não me falou o valor do capital, eu jogo um valor aleatório. Por quê? Dá para cortar 100 com 100. Fica muito mais fácil esse negócio aqui, né? Então, sobra aqui, 5t igual a 300, né? T é igual a 300 dividido por 5. T vai dar 60. Porra, 60 anos? Não, 60 meses. Lembra, tempo e taxa combinam? Se eu tinha taxa mensal, o tempo vai ser dado em meses. Ah, mas o cara não quer saber tempo em meses, professor, ele quer saber em ano. Como que faz? Ué, é só você lembrar que um ano tem 12 meses, né? Então, 60 meses... Opa! Se eu vir aqui e dividir por 12 meses, né, os conjuntinhos de meses que vai dar o ano aqui para mim, né, esse tempo vai dar 5 anos. Que aqui 5,00, né? Lembra que o 0,00 não serve para nada. Então, alternativa D de dado, tá bom? Então, por enquanto é isso, pessoal. Perceberam que é bem simples, né? Só tem que tomar cuidado aqui com a interpretação. Bons estudos a todos, galera. Até mais.